Antes da gente começar aquelas partes das excursões para o Chico, esses seus conteúdos e histórias, como que foi o teu início na doutrina espírita, o primeiro contato? Bem, 90 e poucos por cento dos espíritas costumam falar que vieram do catolicismo, porque a religião católica é o que domina a maior parte das pessoas do nosso país. Mas no meu caso foi diferente, né? Porque eu venho de família espírita. Eu nem sei se eu fui batizado. Acho que batizado eu fui, mas depois não fiz primeira comunhão, não fiz mais nada. Não. E minha mãe, aliás, um erro que se cometia na época e ainda em alguns lugares ainda se comete dentro de algumas casas que não tem muito estudo, né? Eu era muito pequenininho, com 5, 6 anos de idade, e a minha mãe e meu pai frequentavam um centro lá perto de casa. Eu morava em São Paulo, ali na zona norte de São Paulo, e eles me levavam, e eu muito pequenininho, então naquele tempo as casas não tinham divisórias, era sessão de desobsessão, era aberto ao público, todo mundo entrava, criança, né? E o pessoal sentava em volta de uma mesa e tinha umas cadeiras da plateia, e a gente sentava lá, e tudo escuro, aquela luzinha vermelha, e os médiuns mal desenvolvidos, e começava aquela gemessão, aquela chupação, né? E não se manifestavam adequadamente, e o dirigente lá tentando doutrinar, e aquilo me causou um trauma terrível, porque criança de 5, 6 anos, vendo uma situação dessa, né? Aquilo eu criei de criança uma ojeriza pela doutrina espírita. Não queria mais saber de espiritismo. E na minha adolescência, eu comecei a buscar, né? Porque todo mundo precisa de Deus, precisa de uma orientação. E na Igreja Católica era complicado. Eu tenho 71 anos de idade, e na Igreja Católica, naquela época que eu era criança, as missas eram rezadas em latim. E as Bíblias eram escritas em latim, e era proibido do fiel poder ler a Bíblia, ter contato. Então só tinha que absorver os ensinamentos dados pelo padre durante o sermão que ele dava. Então ele rezava a missa em latim, lia lá um pedaço do Evangelho em latim, que ninguém entendia nada, né? E depois ele dava a explicação do jeito que ele quisesse, né? Como se fosse uma pessoa perfeita, né? Sabemos que não existe perfeição em nenhum. O único perfeito que passou pela Terra foi Jesus, né? Aí não me satisfazia, porque aqueles ensinamentos que eles davam vinham em conflito com, né? Principalmente eu na minha adolescência, fazendo ginásio, sabia que como que o planeta foi criado, com explosões solares, com gases que espalharam pelo espaço, aglutinaram, etc. Ele levou alguns milhões de anos para se formar o planeta Terra, e ele vinha com aquele papo lá de que o mundo foi feito em 7 dias, né? E aí a sua razão não absorvia, né? Não conseguia, não pode ter, né? A história do Adão e Eva, então, né? O Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, ele tirou de letra esse ensinamento, né? Porque quando os evangélicos perguntaram para ele a respeito do primeiro homem, da primeira mulher, de Adão e Eva, né? Daí ele falou assim, bom, pela teoria, pela Bíblia, o Deus criou o mundo, e do barro ele fez um bonequinho, deu um sopro, ficou o primeiro homem, e de uma costela do homem que ele nomeou de Adão, ele tirou uma costela e fez a Eva. E os dois viviam felizes no paraíso. Até que a Eva cometeu o sacrilégio de oferecer a fruta proibida, que é a maçã, e o Adão comeu, foram expulsos do paraíso e tiveram 2 filhos, né? O Caim e o Abel. Então no mundo só existia Adão, Eva, Caim e Abel. Mais ninguém. Aí os rapazes, todos eles faziam oferendas a Deus, só que
as oferendas que o Abel fazia pareciam ser mais aceitas do que as que o Caim fazia. E ele, muito enciumado, ele queria ser o preferido de Deus, ele foi e matou Abel. Matou o irmão. E fugiu para uma cidade chamada Nod. Opa! Vamos parando por aí, né? Como é que se tinha só Adão, Eva, Caim e Abel? E essa cidade apareceu da onde? Então já começam os conflitos por aí, né? E os ensinamentos das religiões tradicionais não batem, nenhuma bate. E lá ele conhece uma mulher que se casa, e ele se casa, né? E de onde veio essa mulher? Pois é, a cidade, tinha uma comunidade, né? Então a coisa já mostra por aí que não é nada disso, que a gente vem sendo enganado desde que o mundo é mundo, né? Por interesses materiais, por interesses pessoais, a gente vem sendo enganado, principalmente pelas religiões. Aí eu parti para o evangélico, era a mesma coisa, porque a igreja evangélica... você chegou a frequentar outras? A igreja evangélica hoje não sei como é que é, mas na época era proibido. O crente podia até ler a Bíblia, só que não podia interpretar. O pastor é que tinha que dar a interpretação que ele quisesse. E a pessoa era obrigada a aceitar, né? Aqueles dogmas, aquelas coisas. Então já não serviu também. Aí eu parti para religiões japonesas, Seichinoye. Seichinoye é uma religião muito bonita. A PL, Perfect Liberty. Tinha perto de casa, né, em São Paulo, um local que ele chamava Círculo Esotérico, que tinham mentalizações, uma coisa assim muito legal, mas fazia vibrações, mentalizações, mas também não e foi pulando, e nunca tinha aparecido nada que explicasse, que trouxesse a verdade aqueles conflitos, aquelas indagações que eu tinha. Até que um dia, já fazendo faculdade, morava lá em Mogi, já tinha 23 anos, negócio assim, caiu na minha mão o livro Nosso Lar, de André Luiz. E eu gostava dele, eu lia tudo que caía na minha mão. Não lembra nem como chegou até você, né? Não me lembro como, mas eu lia. Na época tinha aqueles livrinhos de bolso da Brigitte Bonfort, né? Era uma espiã que tinha na Europa, na guerra. Eu lia tudo, né? Lia tudo. Aí caiu esse livro, eu li, nossa, quando eu vi aqueles ensinamentos, eu fiquei encantado de saber que existia uma cidade no mundo espiritual, que a gente morria, que não morria, que não existia morte. Que a gente ia para uma cidade e aprendia, continuava, depois a gente reencarnava. E daí, depois de Nosso Lar, eu fui lendo um por um os livros, li a coleção inteira de André Luiz. Eu, nessa época, eu era muito... adorava muito ler. Então, eu começava a ler um livro às 8 horas da noite e terminava ele antes das 8 da manhã. Eu dormia poucas horas toda noite. Então eu lia um livro por dia, todo dia eu li. Nossa, a coleção de Chico Xavier inteira, tudo que caia na minha mão, eu lia e fui criando uma cultura, né? E daí já deu vontade de frequentar o centro. Comecei a frequentar o centro espírita lá em Mogi mesmo, né? Eu estudava lá. Daí eu me formei, vim aqui para a Baixada e já procurei uma casa aqui morava em Santos primeiro, comecei a frequentar lá, depois mudei para Praia Grande, comecei a frequentar aqui, e assim foi. Tinha um estúdio de gravação, nós gravamos vários discos, né? Eu com ela, com o Écio Buch. Aí começamos a fazer o trabalho com a Marisa Cajado, do Guarujá. Aí o Edgar chegou para mim e falou, olha, tem um grupo em São Paulo que faz música também, que recebe música e agora vai ser a inauguração do CD deles, o Parafuso, lá no ABC, São Caetano. Se você quiser ir no domingo, nós vamos juntos, né? Aí combinamos de ir. E foi a mesma coisa. O dirigente do grupo é Roberto Ferreira, eu fui conversar com ele, ele falou, eu não sei de música, não leio partitura, eu pego o violão e a música vem na minha cabeça, eu pego o violão e saio cantando. Os acordes, tudo vem na minha cabeça para mim fazer, né? Eu falei, mas nem cifrado? Eu falei, não, eu tenho cifrado, as músicas cifradas.
Aí você pode mandar para mim? Posso. Aí mandou um envelope com um monte de música, umas 200 músicas, né? E aquilo me entusiasmou tanto e fiquei encantado com aquele coral. Na época, o coral dele tinha acho que 80 e poucas pessoas, né? Era uma... o Chico estava vivo naquela época, então o espiritismo tinha uma força fantástica, né? Era muito bem aceito a doutrina espírita, muita gente, né? Os espíritas eram mais fiéis naquela época, né? Na época que Chico estava vivo. Acho que ele segurava as coisas, os espíritos que o acompanhavam deviam proteger mais a doutrina. Acho que não é questão de que... É que agora as coisas estão... as trevas, a parte negativa, se influenciou tanto a humanidade que os espíritos acho que têm dificuldade de chegar até nós porque eles estão vibrando num outro patamar mais alto e nós, a humanidade, estamos vibrando mais... Isso tem a ver com... para o lado do negativo. Tem a ver com o momento de transição, será que nós estamos passando da Terra? Acho que sim, é. Aí... eu fiquei encantado com aquelas músicas e comecei a montar um coral também, na Praia Grande. Então, deixa eu ver. Quando foi se não me engano, dia 1º de dezembro, que o coral fez um ano, de 1996, a espiritualidade, através do Roberto, mandou a nossa música. Nós batizamos o coral como Nova Era. Olha que legal. Mas o coral chegou a ter 33, 35 pessoas, mais ou menos, né? E nós começamos a cantar nas casas da Praia Grande, de Santos. E outras casas teve boa aceitação? Teve, nossa, maravilhosa. E cada casa que a gente ia cantar, às vezes incorporava 3, 4, 5 elementos da casa no coral, por isso que o coral foi crescendo, né? Nós cantamos em registro várias vezes, em vários centros lá. Aí eu comecei a fazer um trabalho porque a rede ferroviária privatizou e mandou nos embora, e eu comprei uma van, comprei uma Topic na época, e comecei a levar pacientes para se tratar em registro lá com o Dr. Bezerra de Menezes, seu expedito. E a coisa foi fluindo de tal forma que eu passei a integrar. Aí eu ia lá e ele pediu para mim participar do grupo de sustentação. Então eu ia, levava o pessoal, o grupo, com a van, e muitas vezes as pessoas ligavam para mim, agendando a viagem, e depois chegava no dia e falava assim, olha, nem precisava mais, porque eu sarei daquilo que eu queria. Sem precisar ir. Sem precisar ir, mas eu vou assim mesmo para agradecer. Aí eu contei para o seu expedito, ele falou, porque seu telefone tem uma extensão no grupo de trabalho aqui, que você faz parte do nosso grupo. Então, quando a pessoa liga para você para agendar a viagem, o Dr. Bezerra, os seus médicos da casa, eles vão lá e muitas vezes já conseguem curar a pessoa antes da pessoa vir. Olha. Daí ele falava assim, se você visse o teu carro, que vem assim de gente, de espírito em cima, que parece uma bola de tanto espírito que vem ser tratado. Eles vão para sua casa, ficam lá no quintal, né, que eu moro numa chácara, tem a floresta, né? Já tem um pronto-socorro lá, e ficam sendo tratados esperando o dia de vir. Então, quando a pessoa vem e cada um traz os espíritos que necessitam de tratamento, e dentro da tua van tem uma UTI. Então, durante muitos anos, eu viajava para registro, fazia 2 viagens por semana. Era um SAMU espiritual, né? E daí, ele fez um chá beneficente lá, o primeiro chá beneficente, e chamou o coral para cantar. E nesse chá, nesse dia, tinha 1.500 pessoas. E foi um sucesso tão grande. Foi depois disso que iniciou a ideia de ir para o Chico Xavier? Como que foi? O Edgar,
ele tinha um contato muito grande com o João Elias, do Guarujá, que faz a pomada lá, da qual nós fazemos parte também hoje, né? Pomada do A vovô pomada Pedro. do vovô Pedro. E o João Elias, para arrecadar fundos para a pomada, ele fazia excursões lá pro Chico Xavier e fazia uma excursão bem completa, né? Da toda aquela região. Aí eu fui com o Edgar lá no Guarujá visitar o João Elias, eram muito amigos os dois, e ele explicando como é que funcionava tudo. Aí eu pedi para ele, falei, olha, eu tenho uma van, eu gostaria de ir, mas eu queria ir com a minha van e promover as minhas excursões. Ele falou, então tá bom, Marco, faz assim, ó, nós vamos fazer uma excursão tal dia, e você pega a sua van, arruma seus passageiros e acompanha o ônibus. E todo lugar que a gente for, você vai também. E a excursão dele era uma maravilha, a gente ia na quarta-feira. Na quarta-feira ia a Uberaba, ficava no hotel, na época era o grande hotel, era o melhor hotel que tinha, com ar-condicionado, era coisa, tudo, em 96, né, 1996. Aí eu comecei aí chegava lá em Uberaba, a gente ficava no grande hotel, na quarta-feira, aí eu jantava no melhor restaurante que tinha, era o Boi, aqui tinha o Boi Bom, lá, se não me engano, era Boi Bom. Mas era um restaurante, uma churrascaria fantástica, era muito legal. Então ia jantar na churrascaria, aí na quinta-feira começava, né? Então a gente ia para Araxá, tinha o Tadeu. Aí o Tadeu, um médium assim, uma coisa fabulosa. O Tadeu ainda está lá, ainda está vivo e está lá. A instituição dele é um negócio espantoso. Pega um quarteirão inteiro e o centro espírita dele era do tamanho de um cinema. Cabia umas 1000 pessoas. E era inclinado, né, chão de terra, tinha cadeira daqueles cinemas antigos. E tinha um mezanino, e em cima do mezanino um coral, cantando. Coral Terezinha Flores, que fazia parte do trabalho dele. Aí o coral cantava algumas músicas, aí ele começava a fazer a palestra, e quando ele terminava a palestra, o coral descia e dava passe nas pessoas na cadeira. Então, aqui na Praia Grande, na Baixada Santista em geral, não tinha isso. Todo centro espírita que montava tinha que ter uma sala de passe. Era difícil, porque era complicado. Tinha que ter uma dependência para dar passe. E eu observando isso daí, aí no outro dia a gente ia visitar, tinha muitos passeios, ia tinha o grande hotel de Araxá, que era uma coisa assim internacional. Um dos hotéis... É uma das 7 maravilhas do mundo em termos de hotéis, né? Ainda tem lá, tem as termas, né? Então a gente ia fazer a visita, ia nas termas, tomava banho, massagem, daí ia na casa da Dona Beija, o Museu da Dona Beija, fazia a visita. Daí, no outro dia, a gente ia na casa de Eurípides Barçanufo, em Sacramento. Aí chegava lá a mesma coisa, assistia o trabalho, né? Tinha um pé de jasmim que eles foram replantando. Então, que na época o Eurípides Barçanufo, ele quis ser médico, até se matriculou na Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro. Mas por problemas familiares, ele teve que voltar para Araxá e não pôde dar continuidade. E ele era um menino prodígio. Ele foi estudar lá eu não me lembro agora o nome da instituição. Pestalozzi era do Kardec, né? Pestalozzi era do Kardec. Eu não lembro da instituição, mas os dirigentes da escola que o Eurípides estudava chamaram os pais dele numa determinada ocasião, muito antes de ter uma formatura, e falaram assim, olha, tudo que a gente podia ensinar para o seu filho, nós ensinamos e ele sabe muito mais que nós, que os professores. Ele é um gênio, uma sumidade. Então... e ainda sabe latim, sabe francês fluentemente, tudo autodidata, né? Sabe astronomia, sabe um monte de coisa, né?
E ele era médium do Dr. Bezerra de Menezes. E à tarde a gente ia no Hospital do Fogo Selvagem, que tinha avó Aparecida, então ela sentava com a gente na sala, todo mundo reunido ali, e ela é o cafezinho da avó. Ela contava histórias, cada história que ela contava que era uma coisa, né? Ayrton Senna, ele praticamente que sustentava aquela instituição lá. A gente pergunta, e a Criança Esperança já deu dinheiro para a senhora aqui? Sim, ela fazia, sim, Criança Esperança, sim. Ela dava risada, era muito, né? E ela contava as histórias, então ela falava assim que ela tem um orfanato lá também, e tinha o Hospital de Fogo Selvagem, né? Aí disse que no começo foi muito difícil, porque ela era enfermeira, trabalhava no hospital da cidade, e tinha a ala do Fogo Selvagem. Mas fogo selvagem é uma doença que não tem cura, que tem que ficar dando manutenção, e os políticos não quiseram dar continuidade a isso. Aí veio a notícia que ia mandar embora. Ia acabar com aquele trabalho, ala, né? Ia mandar os pacientes embora. Né? E ela brigou. Foi até se envolveu com a justiça, teve problema lá, quase foi presa por causa disso, né? Por causa de críticas que ela fazia. Aí, quando o hospital colocou os doentes para fora, ela saiu com os doentes na rua. E ela andando e todos os doentes juntos, né, os pacientes, né, na rua. Daí foram num monte de lugar, instituições, né, e ninguém aceitou. Aí ela levou isso para casa dela. Os doentes tudo para casa dela. Daí chegou lá, o marido e os filhos, nossa, se revoltaram. Não, a senhora fazer caridade é uma coisa, agora trazer para casa, não. Falou, é aqui que eles vão ficar. A senhora escolhe entre eles ou nós? Falou, escolhi eles. Nós então vamos embora. Até logo. Caramba. Aí saiu o marido e os filhos, saíram tudo de casa e ela ficou com os doentes lá. Mas depois eles voltavam, sabia que eles iam voltar, né? Só que eles passavam por muita dificuldade. O Chico ia muito lá, né? Aí o Chico falava, não se preocupa não, que nada vai faltar aqui. Então ela falava que quando estava lá passando fome, quase passando fome, tinha um último saquinho de arroz na despensa, aparecia um caminhão lá que vinha de São Paulo, alguém que procurando o Chico Xavier e enchia a despensa dela, né? Então era sempre assim. Ela falou assim, e tinha um espírito que aparecia muito para mim quando as coisas estavam ruins. Ela falando. Daí ela falou assim, ele tinha um sapato preto que brilhava, mas que brilhava, era um sapato de verniz. E daí eu vi aquele sapato que me chamava a atenção. Aí conforme ia subindo a vista, era uma calça caque, ia subindo. Só que quando chegava assim no busto dele, que eu ia ver o rosto dele, ele sumia. E sempre que estava uma dificuldade muito grande, ele aparecia dessa forma e alguma coisa acontecia aqui, as coisas melhoravam aqui. Aí passou. Toda vez que a gente ia lá, ela contava essa história e passou, né? Aí nós fizemos uma amizade, que eu levava o teclado e cantava, e ela absorvia as músicas. As pessoas geralmente eram do Geu, das casas, comecei a fazer evangelho musical nas casas espíritas, e levava o teclado e as pastas do Geu, e o pessoal começou a cantar junto, e ia para Uberaba e levava. Aí o pessoal já cantava aqui no centro com a gente, todo mundo cantava, um mini coral improvisado lá, e cantava no Bacelli, cantava na Fogo Selvagem, cantava no Lar de Lázaro, que era um centrinho que tinha lá também, que esse também dá uma palestra também, que é do seu Joãozinho, dizem que era a reencarnação de Pedro Apóstolo e Lázaro, né? Então, muita coisa interessante aconteceu lá. E eles foram se apaixonando pelas músicas. Se você lembrar de alguma história se você lembrar de alguma história interessante, algum fato, fica à vontade nesse daí para contar. No Fogo Selvagem, a gente ia, fazia
a visita. Ela nunca descobriu quem era o espírito? Não, aí é que tá. Aí um dia, né, eu perguntei, porque ela foi fazendo uma amizade tão grande com a gente. A gente ia embora e a vozinha, ela era velhinha, tinha uns 80 e poucos anos, ela saía, é pretinha, né, aquele cabelinho amarradinho para trás, assim. Aí a gente saía, entrava no carro, na van, e saía de dentro do hospital, ia subindo, tinha uma ladeira, e de lá a gente ia no Lar de Lázaro. E ela ia até o portão, todas as vezes, e ficava olhando a gente e dando tchauzinho até o carro virar lá em cima, né? Aí um dia eu perguntei para ela, vó, você nunca viu o Emmanuel? Ela falou, vi. Como é que ele é? Ela falou assim, ele tinha um sapato preto que brilhava, né? Aí eu falei, olha, daqui era o Emmanuel que ajudava ela lá direto, né? Olha. Então é interessante, né? O Lar de Lázaro era um centrinho bem pobrezinho, uma casinha lá no alto, não sei agora o nome do bairro lá, mas está lá até hoje. Uma casinha branca, de janelinha e porta azul, e uma mangueira no quintal, na frente da casa. Aí o que me chamou a atenção, né? Porque o pessoal falava assim, olha, o Lar de Lázaro, o Chico Xavier, é a casa mais simples, mais humilde que tem na região. Mas o Chico Xavier, quando está muito sem energia, por causa do trabalho Esgotado, muito pesado, assim, né? esgotado, né? Ele vai lá no Lar de Lázaro, tinha os bancos, tinha uma mesa de pau, e os bancos tudo de madeira, de pau. Bem rústico mesmo, né? Ele vem aqui, ele deita, ele dorme uma noite aqui. E fica reenergizado para fazer o trabalho. Quando ele está muito cansado, muito, né? Ele vem aqui e fica, né? E se o povo descobrisse quem eram duas pessoas que fundaram essa casa, que é o seu Lázaro e o seu Joãozinho, a cidade de Uberaba seria pequena para conter as multidões, porque eram espíritos assim, de uma elevação fabulosa. O Tadeu mesmo de Uberaba, de Araxá, a turma falava que é um dos apóstolos de Jesus reencarnado na Terra, é um dos últimos, né, reencarnado. Aí, lá no Lar de Lázaro, aí tinha aquele jornal Marlene Nobre, acho que era o Correio do ABC, se não me engano. Eu acompanhava aquele jornal, assinava ele, e um dia eu vi, né, uma reportagem de capa, assim, de primeiro. Então falou que uma senhora, né, foi para Uberaba para falar com o Chico, queria notícia do filho, mas o Chico estava viajando, não estava lá, ia demorar para voltar. Aí ela ficou muito triste, né? Daí falaram para ela, vai lá no Lar de Lázaro e faz uma prece lá, que os espíritos vão ajudar a senhora. Aí ela foi, né? Daí ela viu aquela árvore no quintal, assim, na frente da... Falou, que coisa linda essa árvore, eu vou tirar uma foto de recordação desse local, né? E bateu uma foto da árvore, e naquela época não tinha celular, as máquinas fotográficas era de filme, tinha que mandar revelar, né? E quando revelou, o filho dela estava sentado no primeiro galho, dando um tchauzinho para ela, mas perfeitinho, né? E essa foto saiu no Correio do ABC. Interessante. E daí nós começamos a frequentar lá também, a dona... tinha Fugiu agora, daqui a pouco eu lembro, né? Mas a senhora que dirigia lá, ela criou uma afeição, porque a gente ia fazer um evangelho musical, tocava, cantava, e daí fazia um evangelho musical lá em conjunto, né? Daí ela desencarnada já. Ela falava assim, olha, Marco, a gente até reza para você vir aqui, porque é tão gostoso a tarde que você passa aqui, né? Então, desse povo, olha, teve época de eu fazer semana sim, semana não viagem para lá, quando o Chico estava encarnado. Tinha sempre gente daqui querendo ir para lá, né? Nossa, era muito. O Bacelli fazia psicografia mediúnica nos moldes do Chico, então o trabalho dele era em torno de 400, 500 pessoas, que tinha no centro lá o Pedro e Paulo, né? Daí,
Ele é Dona Milta, o nome da senhora, lembrei agora. Dona Milta e o caramba, Nilzinho. Era ela e o filho, Dona Milta, né? Aí o Bacelli, das 500 pessoas que frequentavam, havia muitas excursões, né? Às vezes 4, 5, 6 excursões, né? Com ônibus de 50 pessoas. Então ele recebia em torno de 7 psicografias por trabalho. E a gente ia no sábado e ia no domingo de novo, né? Aí, só que eu, sem querer, eu levava o pessoal para assistir a palestra dele no Bittencourt Sampaio na sexta-feira. E apresentava o grupo para ele. Meu grupo era de 14, 15 pessoas que cabia na van, né? Uhum. E olha, durante 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, era assim, praticamente duas. Enquanto o Chico estava vivo, era 2 excursões por mês, né? Semana sim, semana não, a gente ia. E de todas as viagens que eu fiz, com o meu grupinho pequeno, pelo menos uma pessoa recebia psicografia mediúnica. Através do Bacelli. Do Bacelli. Teve uma viagem que 2 pessoas receberam, teve uma viagem que 3 pessoas receberam psicografia. Então o pessoal ia de ônibus, vinha do Rio Grande do Sul, vinha de Santa Catarina, vinha de Fortaleza para buscar uma psicografia. Dessas mensagens, tem alguma que te marcou? Teve várias, né? Teve várias. Então tem uma senhora lá ela morava no Samambaia na época. Me fugiu o nome dela agora. Inês. Então o filho dela, ele foi assassinado aqui na Praia Grande. E ela ficou num desespero, né? Ficou num desespero toda vez que o Bacelli vinha, ela ia atrás e nunca conseguia a mensagem do filho. Aí, o dia que ela foi comigo, na primeira vez que ela foi comigo, ela foi, pediu, né, a psicografia. E na hora que o Bacelli começou a ler as cartas, a primeira que veio foi dela, né? Querida mamãe Inês. E os filhos dela eram, nossa, os nomes todos exóticos, eu não lembro, Gleidson, eram nomes diferentes, exóticos, não era nome comum, né? Que a gente está acostumado, né? Eram nomes difíceis, né? E ela tinha uns 9 filhos. E na carta o menino foi falando o nome de cada um, né? E aí falou que ele foi na época certa para não ficar triste, porque ele tinha uma bicicleta e ele foi na praia com a bicicleta e um grupinho lá quiseram roubar a bicicleta dele, ele reagiu e eles mataram ele na praia por causa da bicicleta. Daí ele falou, olha, eu vim para cá no momento certo, que era um compromisso meu de reencarnação para me desencarnar dessa forma, né? E foi falando, consolando ela, falando que ele estava muito bem, que ela não se preocupasse, né? Mas que ele tinha um pedido para fazer. Falou, por favor, mamãe, peça para o papai parar com o que ele está fazendo, porque ele está errado. E terminou a psicografia assim. E ninguém sabia o que era. Nem ela. Ela não sabia o que o marido estava fazendo. Aí todo mundo curioso, por que foi, Inês? Não sei. Não sei, né? Aí quando chegou aqui na Praia Grande, no dia seguinte ela pegou e me ligou. Falou, Marco, eu fui falar com meu marido e ele falou que ele desconfiou de um vizinho. Que o crime foi cometido por causa da bicicleta, né? Ele desconfiou de um vizinho e colocou um detetive particular para investigar e ir atrás. E o cara disse que era um crica, né? E ficava atrás do rapaz, né? E não era ele, não tinha nada a ver. E o menino pegou e falou. Esse foi um caso, né? Teve um outro caso, uma senhora que morava até na rua da minha casa ali, Dona Nega. Ela chegou para mim e ela não era espírita, né?
Falou assim, olha, Marco, eu tenho uma amiga, mas é uma amigona, uma pessoa assim, que eu tenho uma afeição muito grande por ela. E ela perdeu o filho dessa senhora, ele era gerente do Banespa. E um rapaz, assim, ele não casou, né, por motivo sei lá, e diz que ele, quando chegava em casa do serviço, ele era apegado à mãe, né, já homem, né? Chegava em casa, a mãe sentava no sofá, ele deitava no sofá, punha a cabeça no colo da mãe, ficava contando as coisas do dia a dia, e aquele apego com a mãe. E aí ele foi fazer uma viagem a trabalho pro sul, e deu um negócio nele lá e morreu. Assim, do nada. Né? Aí diz que essa senhora perdeu o gosto pela vida. Para ela mais nada servia. O marido dela, a família tinha posses, compraram uma chácara em Jundiaí, com piscina, uma coisa muito bem montada. E nada agradava mais ela. Ela virou um fantoche. Né? Daí falou assim, quem sabe, né? Ela, levar ela lá e alguém consegue dar uma ajudada para ela. Né? Então vamos, né? E eu nessa viagem, então eu fazia a viagem da parte espiritual e fazia também os passeios. A gente ia na Gruta dos Palhares, é um lugar, assim, uma caverna que tem uns 40 metros de altura e tem uma cachoeira que sai lá de cima, né? E tem águas, fontes termais, tinha o grande hotel de Araxá e um parque ecológico, tinha o Museu da Dona Beija, tinha muitas atividades recreativas, né? E ela foi com a gente. E ela até sentou a Topi, que tinha aquele banco assim, do lado da porta, né? Uhum. E ela foi sentada ali, mas uma pessoa desagradável, sabe? De cara feia. Todo mundo se divertia com tudo e ela de cara feia. E aí, né? O que a senhora achou? Não gostei. E estragou a viagem, né? Porque todo mundo naquele contentamento, aquela alegria, aquela coisa, e ela... Amarga. Né? Amarga, né? E aquela vibração negativa e pesada, né? Aí quando chegou no Bacelli, todo mundo fez o pedido da psicografia e ela fez também, né? Aí quando chegou a primeira carta que veio foi dela. Querida mamãe fulana, eu estou num lugar muito bonito. Uma colônia, uma cidade espiritual, que é a coisa mais linda. Eu deveria estar muito feliz de estar aqui, mas eu não estou. Eu não estou porque eu vejo o perigo que está acontecendo à nossa volta. Se a senhora fizer o que a senhora está programando, vai nos separar por séculos, talvez milênio. Porque dessa forma de vir para cá não vai encontrar comigo, não. E foi falando. Aí chegou no final, ele falou assim, pelo amor de Deus, mamãe, tome seu remédio. Aí quando terminou aquela... Nossa, essas comunicações, porque tem muito médium psicográfico que faz psicografia, mas ele faz uma entrevista, pergunta tudo para a pessoa, daí quando vem a mensagem, vem tudo aquilo que a pessoa falou para ele. Então, isso que eu ia te perguntar, nesse caso, quando a pessoa pedia, você fala, né, que a pessoa pedia a mensagem, ela não precisava colocar informação nenhuma. Não, dava. Porque ele fazia uma reunião de madrugada, né, antes de começar o trabalho, pedia a data de nascimento, o nome do desencarnado, e acho que a data de falecimento, se não me engano. Era só essas 3 coisas que ele pedia. E naquela época não tinha nem rede social, né? Não, pra dizer não que tinha nada. Que a pessoa pesquisou, deu... Não tinha. Nem celular não tinha. Né? Aí, quando terminou a mensagem dele, ela pediu um copo d'água, correndo, pegou o remédio, tirou da bolsa e tomou. Aí, ela contava que ela tinha o remédio do coração, e que ela fingia, a família dava para ela tomar, fingia que tomava,
e não tomava, e jogava fora Pra os se comprimidos. prejudicar. Que ela queria morrer É para uma- encontrar com ele. Não deixa de ser um suicídio, Era né? um suicídio, não deixa, não, é um suicídio. É um Que suicídio, ela né? queria morrer. É. Então ele falou, olha, se a senhora vier para cá do jeito que a senhora está fazendo, vai nos apartar por séculos, às vezes até milênios. Não faça isso. É bom você falar, porque para quem tá sofrendo, o sofrimento que for, né? Quem tá nos acompanhando, independente do tipo de dor, a ideia de suicídio sempre é uma péssima ideia, né? É. Não importa o motivo. Não. Aí depois disso ela passou, nossa, ela virou minha mãezona, Dona Helena. Ficou agradável. Nossa, ela voltou feliz e toda viagem que eu fazia ela vinha. Ela passou a vir toda vez que eu vim. Se eu viesse 2 vezes por mês, se eu viesse 10 vezes por mês, ela vinha junto. Né? Ficou minha amiga e, nossa, ficou muito amiga. Ela morava em Jundiaí, levei o coral lá na casa dela, nos recebeu na chácara, fizemos uma festa lá na chácara, tem o filho dela, Pedro, que morava lá, levou a gente no centro, nós cantamos uma porção de vezes no centro dela, lá em Jundiaí. Né? E ela já frequentava o centro ou passou a... Passou a frequentar. Passou a Teve ser... muita gente que chegava para mim depois e falava, olha, Marco, eu nunca fui espírita nem queria ser, mas a partir de agora pode levantar a mão para o céu e falar, eu virei espírita por causa do Marco. Que legal, né, Por causa dessas viagens, porque a viagem era muito... Puxa, levava no Tadeu. Porque era uma testemunha, a pessoa estava testemunhando ali, vivo, né? Levava no Chico, levava no Bacelli, levava no Bittencourt Sampaio, levava no Lar de Lázaro, na Vó Aparecida, no Eurípides Barçanufo, que é o ícone do espiritismo no Brasil. O Chico, ele já estava bem velhinho, né? Mesmo assim teve alguma experiência no Chico ali que você... Teve, né? Teve um dia, porque eu acostumei assim, o centro dele, não sei se você conhece lá, não, tinha um jardim, tô assistindo os vídeos, tinha os né? anõezinhos da Branca de Neve no jardim, né? Do Chico Xavier. Do Chico Xavier. E ficava uma música tocando aquele Richard Clayderman, né? De piano, ele gostava muito de piano, né? Ficava tocando nos alto-falantes e fazia uma fila para cumprimentar ele e a fila saía do lado de fora. A fila grande. Grande, saía, dava às vezes volta do quarteirão, né? Então, o que eu acostumei a fazer? Porque ele recebia todos. Enquanto tivesse uma última pessoa, o trabalho só encerrava quando passasse a última pessoa por ele. E do lado, era uma sala pequena, tinha uma janela. E eu ia lá e debruçava na janela e ficava lá, né? E o pessoal, não sei o que, entra aí, não se preocupa não. Ele vai receber todo mundo, não tem pressa não, né? E ficava lá na janela olhando. Aí um dia foi uma senhora na excursão e ela tinha um problema nas pernas, tinha as pernas assim desse tamanho e uma ferida nas pernas e não conseguia ficar muito tempo em pé. Aí eu levei ela lá e pedi para as pessoas, na porta lá, antes de entrar na sala dele, né? Pedi para as pessoas se deixavam ela passar na frente, porque ela tinha problema, né? Aí todo mundo concordou e teve 2 senhoras que fecharam a cara. Não, de jeito nenhum. Nós estamos aqui, não sei desde que hora, estamos na fila, também estamos em pé, tem desconforto. Não vai não. E ela, nossa, a senhora que está comigo, eu não lembro o nome dela. Ficou muito triste, assim, fez uma cara de choro. Falei, calma. O Chico vai receber todo mundo, não se preocupa não. Tem um banco aqui, vamos sentar e vamos aguardar. O Chico vai receber a senhora, vai cumprimentar a senhora, só vai poder dar um beijo no Chico. Ela sentou lá, ficamos, eu fui lá na janela, né? E o pessoal foi entrando, e todo mundo, aquela alegria, aquela felicidade, e pegava na mão do Chico. Quando chegava a pegar na mão do Chico, Chico puxava a mão da pessoa e beijava a mão da pessoa. Todos, né? E a pessoa beijava a mão do Chico, e Chico beijava a mão da pessoa. Todos, indistintamente. E eu lá olhando, né? Dali um pouco vem as 2 entrando lá. E quando entraram na sala, aquela carranca, aquela cara feia, mudou o semblante delas e ficou aquela alegria, aquela coisa, aquele sorriso.
e foram chegando, foram chegando, foram chegando. Quando elas chegaram no Chico, que elas pegaram na mão do Chico, foram puxar para beijar, ele fez assim. Eu nunca vi isso. Ele fez assim. Empurrou a mão delas e mandou vir o próximo. Caramba. E a coisa aconteceu lá fora. Lá fora. E foi nesse dia que teve também, você falou, os últimos serão os primeiros. Não, esse foi o último trabalho que o Chico fez público, em Uberaba. Eu levei um grupo, eu aluguei um ônibus e levei um grupo de 50 pessoas. Certo. Aí chegando lá... Esses já eram os últimos trabalhos dele. Era o último. O último que aconteceu, que ele vida. Depois disso ele foi para o hospital e desencarnou. Olha. Não voltou. Foi o último trabalho. Né? Aí nós fomos, né? Levei o grupo para lá, aquela fila imensa do lado de fora. Né? E eu falei pro pessoal, ó, quem quiser entrar na fila, entra. Quem não quiser, fica por aí. E depois entra no final, porque ele recebe todos. Ele não dispensa ninguém. Né? E daí eu fui entrar, tinha um portãozinho estreitinho, assim, tinha umas plantas, umas primaveras em cima, né? Um portão pequeno, e a fila ali e saía para fora. Aí eu pedi licença pro pessoal, o pessoal ficou meio assim, né? Vai furar fila, né? Eu falei, desculpa, não vou furar fila não, né? Eu vou dar uma olhadinha no Chico pela janela e depois eu vou entrar lá no fim da fila. Porque o abraço que o Chico dá nas pessoas que estão no último é muito mais gostoso do que quem está na frente. Aí eu pensei, não, o nosso abraço vai ser mais gostoso. Eu falei, não vai não. O nosso abraço, quem está lá no fim da fila, vai ser mais gostoso. E começou aquela brincadeira, aquela gozação, né? Daí eu falei assim, né? Não, esquenta a cabeça, só vou dar uma olhadinha no Chico e vou lá pro fim da fila, porque os últimos serão os primeiros. Mas isso lá fora, é longe do portão até lá na sala, lá, dava mais de 50 metros, né? Muito longe, né? Do lado de fora ali, uma hora que tava aquela brincadeira. Aí, brincando lá, eu fui lá, dei uma olhadinha no Chico, vi o pessoal cumprimentando ele, fiquei um pouquinho ali e saí. Aí quando eu tava saindo na rua já, eu senti uma coisa assim, que agarrou no meu braço, né? Eu olhei para trás, o cara parecia um guarda-roupa, né? Um segurança lá. Você que falou, os últimos serão o primeiro. Você já achou que era briga, Nossa, né? Eu me encolhi. Falei, foi. Né? Vem aqui, pegou no meu braço e foi me arrastando lá para dentro, né? É quando chegou na porta, ele pegou e falou assim, o Chico mandou te chamar. Empurrou lá para dentro e tinha uma cadeira do lado do Chico. E ele pegou e mandou sentar lá. E daí ele foi no fim da fila e pegou a última pessoa que estava no fim da fila, que era uma pessoa que estava no meu grupo também, a Soninha, que era de Cubatão, e o Geu era muito bem frequentado nessa época, né? Vinha gente de Cubatão, vinha gente de Guarujá, vinha gente de Santos, de São Vicente, né? A casa enchia, nossa, eu ficava, né? E daí a Soninha foi colocada, porque era a última que estava na fila, ele mandou ir buscar a última pessoa da fila e buscar o cara que falou que os últimos serão os primeiros. Fomos nós dois, aí sentamos do lado dele, um do lado, outro do outro, do Chico lá. É legal que tem até foto dele. Tem, foi o último trabalho dele em vida aqui. Então uma coisa, né? Um dia também estava, na hora de ir embora, começou a chover. Falou aquela multidão, aquela turma, né? Começou a chover e ele já estava debilitado. Então eles pegavam o lençol, ele assim, né? De pé, eles pegavam o lençol, passavam por baixo das pernas dele e um segurava na frente para poder levantar, que a coluna dele não tinha mais sustentação. E um de cada lado, né? E começou a chover, o pessoal saindo com o Chico e eu, quando vi aquilo, eu corri no carro lá fora, peguei um guarda-chuva, voltei correndo e cobri o Chico, né? E levei naquela multidão, aquele empurra, ninguém via nada, né? Aí quando ele chegou no carro, que ele entrou no carro, sentou, que eu fui virar assim, ele pegou no meu braço firme assim, pegou e puxou minha mão e beijou minha mão. Então, coisas assim que aconteciam que... Experiências únicas, experiências, né? Fantásticas, né? Marcantes. Infelizmente, a coisa é muito deturpada, o conceito de justiça no Brasil,
As coisas sérias são a gente é enganado desde que o mundo é mundo, né? A gente é ludibriado. Então fala que não tem comprovação científica da reencarnação. Ah, mas já tá mudando, né? Hoje em dia tem bastante... Tem bastante gente que acredita, mas não tem comprovação científica. É a comprovação do modo da ciência, assim, material, né? Porque como é algo espiritual... Pois é, mas aí que tá, né? Lá eu vi coisas fabulosas, eu vi coisas de aprender, né? Tinha o Severino Celestino, que era um dentista, PhD, e ele diz que na juventude dele, ele estava estudando para ser padre. Estava quase formando padre. Mas era outro que nem eu, que ele não aceitava aqueles dogmas da igreja. Ele ia procurar os superiores dele e os caras... As respostas não a resposta era ou você aceita, ou você pega a tua linha, vai embora, é expulso daqui, vai ser excomungado, vai para o inferno, vai morrer, etc. Aí ele começou a ter umas manifestações de loucura. E a família levou, disse que ele batia a cabeça na parede, no batente da casa dele, da porta da casa dele. E levaram ele no hospício e internaram ele em choque, toma aqueles remédios, né? E eu não sei como é que foi que ele descobriu o espiritismo, alguém chegou nele, e levaram ele para o centro e curaram ele. Era mediunidade. Olha. Né? E ele então foi tem curado. muitas pessoas, né... sofrem e é uma mediunidade ali deseducada e indo no centro ela é amparada, né? Aí, ele questionando as coisas da Bíblia, falou, mas será que está certo isso daqui? E ele era dentista, ele tinha um padrão de vida bom. Ele pegou a Bíblia e começou a analisar. Daí ele aprendeu o hebraico, o aramaico, né? E ele foi analisar a Bíblia e começou a descobrir defeito, descobrir coisa errada, erros de tradução. Perfeito. Aí ele escreveu um livro analisando as tradições bíblicas. Diz que o pessoal começou a questionar, né? Ah, mas será que esse seu hebraico é confiável? Será que não sei o quê, né? Ele ficou bravo no princípio, né? Primeira vez ficou bravo, né? Daí depois, de cabeça fria, falou, mas sabe que eles têm razão? Pegou o avião e foi para Israel. Chegou lá nos rabinos, aquele pessoal culto, aqueles mestres dos mestres lá, e começou a fazer uma análise da Bíblia, mas das primeiras originais que tinham, né, da Bíblia, e começou a descobrir erro, um atrás do outro. Logo de cara descobriu mais de quase 2.000 erros na tradução da Bíblia. Erro de tradução. Eu falo assim, você falar uma coisa, que tiver uma fila de 10 pessoas, você falar uma poesia, por exemplo, aqui para a primeira e mandar ele transmitir para o outro, quando chegar lá no fim... Já é outra coisa. Outra coisa, tem nada a ver com aquilo, porque muda. Então ele foi nos originais e começou a descobrir coisas fantásticas da Bíblia, né? Então, voltando à reencarnação. Esse foi um dos... Nossa, centenas de coisas maravilhosas que a gente aprendia, que a gente via, né? Eu assisti uma palestra de um sujeito, o nome dele era Fiorino, o nome do cara, da piruazinha da Fiat, né? Era Fiorino. E esse cara era de Curitiba e ele era delegado da Interpol. Ele era especialista em identificação. Aí, ele falou assim, ó, uma impressão digital, se tiver 32 pontos de coincidência, qualquer juiz põe o cara na cadeia. O cara pegou um revólver, uma faca, sei lá, e matou o outro, e aquela impressão digital que ele deixou no local, se tiver 32 pontos de coincidência, qualquer juiz coloca o cara na cadeia. Porque já são muitos, né? Porque a minha para a sua não vai ter pontos, né? Acho que é por isso. Não tem. A impressão digital é uma coisa única. Entendi. Você nasce e só você tem no planeta. E você morre com ela. Né? Cada pessoa
A impressão digital é única. Então, por isso que se tiver 32 já tá... 32 pontos de coincidência Isso. entre a sua e a que está na a arma. de vestígio que ali. está na arma, certo? Então ele compara aquela com essa aqui. Se tiver 32 pontos de coincidência, você vai estar preso, está em cana. Aí o que aconteceu? Dr. Hernani Guimarães de Andrade, um cientista PhD, que morava no estado de São Paulo, não sei se era Bauru, Araçatuba, né? Estado de São Paulo. E ele começou a fazer um trabalho sobre a reencarnação, junto a uma universidade americana. Não lembro qual universidade, mas ele começou a fazer junto com uma universidade americana dos relatos de reencarnação. Então ele ia para os Estados Unidos, ele ia para a Índia, que tem muitos casos de reencarnação, né? E escreveu um livro com mais de 2.500 casos de reencarnação, assim, comprovados, né? Aí, nesse trabalho que ele fazia, começou a surgir relatos de pessoas que entravam em contato com ele, e, aliás, até comigo aconteceu uma pessoa entrar em contato e eu levar para registro, né? E no caso dele, pessoas entrar em contato e dizer que o filho não reconhecia eles como pais. Criança de 5, 6 anos. Não, você não é meu pai. Caramba. Não te conheço, né? Mas quem que é seu pai? Ah, meu pai é fulano. Eu morava em tal cidade, né? Meu nome é fulano de tal. Eu sou casado com não sei quem. Ué, uma criança de 5 anos, casado, né? Eu morri em tal data. Caramba. Falava assim, né? Aí o que ele fez? Começou a receber esses relatos e ele ia entrevistar a criança. E daí ele entrevistava a criança e tirava a impressão digital. E daí com aquelas informações, eu morri lá em Fortaleza, no ano tal, casado não sei com quem, meu nome é esse, meu pai chama tal, minha mãe chama tal, etc. Com essas informações, ele pegava e ia para essa cidade. E chegando lá, ele ia no cartório e pedia a carteira de identidade dessa criança, dessa pessoa que tinha morrido. Certidão de óbito e a carteira de identidade. E pegava a carteira de identidade, levava para o laboratório e comparava a impressão digital do morto com a impressão digital da criança. Ele chegou a encontrar 60 pontos de coincidência entre o morto e a criança viva. Olha que interessante. Então, mas você vê como é que são danadas as pessoas, que ninguém divulga isso. Essa informação, é lógico, eu compreendo tudo e acredito, né, em tudo da reencarnação, mas esse fato da digital, a gente... Pois é, então a impressão digital é única. E se tem uma pessoa viva que tem uma impressão digital e tem um morto que tem impressão digital, isso não existe. Significa que é a mesma pessoa. Então você quer prova científica maior do que isso? É materialista. A doutrina espírita, ela fala assim, a doutrina espírita caminha paralelamente com a ciência, os espíritos falam. Se um dia a ciência descobriu um fato que a doutrina espírita está falando que é errado, fiquem com a ciência, não é isso que falaram para o Kardec? É isso, é. Se um dia a doutrina espírita descobrir que a ciência está provando algo que a doutrina falou que estava errado, fiquem com a ciência. E desde 1857 para cá, do início da doutrina para cá, todos os avanços, né, de conhecimento da humanidade... até agora não descobriram nenhum, né? Até agora nada. Você vê a válvula, a glândula pineal, pituitária, né, glândula pineal, o Dr. Sérgio Felipe, que é um professor de medicina da USP, ele defendeu o doutorado dele, a tese de doutorado, sobre a glândula pineal no livro
de André Luiz, se não me engano, Evolução em Dois Mundos, que fala, em 1930 e pouco, que nem a ciência não sabia que existia a glândula pineal, ele fala, descreve a glândula pineal inteira, e ele defendeu a tese dele em cima da informação do livro, e 50 anos depois que foram descobrir que o livro foi escrito que a glândula pineal existia, e pensava que era só para sexo, né, que ela controlava. Regulador, né? E ele pegou... E ele fez a tese dele e provou. Ele tá, doutor, pode entrar na internet, no YouTube, sei lá, coloca lá Dr. Sérgio Felipe. O cara é uma sumidade. Tem conhecidos meus, amigos meus, que já se trataram com ele. Né? Ele tem consultório psicológico. É um espírita fabuloso. Né? E a ciência, em cima de uma informação que veio do espiritismo. Eu acho que de agora em diante vai ter muitas descobertas da ciência que vai comprovar cada vez mais tudo que a doutrina já vem falando há muito tempo, né? E aí daqui para frente a coisa vai ficar melhor. Porque com essa evolução planetária, transição planetária que nós estamos entrando no mundo de regeneração, então o nosso mundo, o planeta, vai ser mais honesto, as pessoas, né? Essas pessoas de índole má, de mentirosos e trapaceiros, eles vão embora do planeta Terra, não reencarnam mais aqui. Teve uma viagem que nós fizemos, né? Eu não lembro o nome das pessoas, mas uma senhora que é muito rica, né? E a Topic, naquela época, é aquela que tinha um banco de costa, né? Então, o salão dela, você entrava, tinha o banco de frente, que frente para frente do carro, e tinha um banco, nas minhas costas, tinha um banco que era virado ao contrário, que o pessoal viajava de costa. Uhum. E era um banco que ninguém gostava de viajar, porque ia de costa, né? Uhum. Aí essa senhora, o marido dela tinha traído ela. E daí deu aquela briga, né? E ela pegou e falou para ele, né? Estavam quase se separando. Ela falou para ela: não me separo de você se você fizer uma coisa comigo. Falou: o que é? Fazer uma viagem lá para o Chico Xavier. Ele concordou. Não eram espíritas? Não. Aí ele foi e sentou justamente no banco de costa. E o cara era rico, nossa, o cara tinha iate, o cara tinha, né? E ele teve que viajar de costa, não a Topic, que era um carro bem básico que tinha na época, né? Não era um carro de luxo, né? Uhum. Apesar que era carro que tinha ar-condicionado, tudo, mas era um carro chinês que era bem básico, não era igual as vans que tem atualmente, né? Certo. E ele viajou de costa, né? Mas ele é muito dado, muito conversador. A gente ia jantar lá, daí ele contou, né? Um dia que nós passamos numa loja de imóvel, ele viu um sofá lá, daí eu não lembro, mas ele falou assim: ó, eu comprei um sofá que custou, eu não sei, se fosse hoje seria uns 20 mil reais. Certo. Né? Mais ou menos. Uma coisa muito exagerada o preço, né? Daí ele falou assim: eu comprei um sofá, paguei tanto, né? Aí eu falei: nossa, eu falei assim: mas quando você senta nele é gostoso. Eu falei: por esse preço tem que ser gostoso, né? E ele tinha um iate, ele convidava os amigos e enchia de mulherada e fazia festa dentro do... E aí um dia um dos funcionários do iate acabou contando para a mulher dele e ela pegou, ia separar e a coisa. Daí ele falou assim: então você vai ter que fazer a viagem comigo lá para o Chico Xavier. Ele foi, participou, compartilhou de tudo. Foi uma viagem muito boa, muito agradável, né? Mas teve casos pitorescos, interessantes que aconteceram, né? Quando você estava falando do dia de chuva, que você ficava um pouco angustiado dos trabalhadores não irem para casa, aí você ia falar algo relacionado à tua experiência do comprometimento, né? Isso, porque a partir daí, eu comecei, porque eu frequentava, né, o centro, e deu uma pausa, não frequentava mais, depois eu comecei de novo. Então, geralmente, quando você não exerce mais aquela atividade e volta a exercer, você sofre ataques. Certo. Né? Você sofre porque o pessoal do lado de lá não quer que você realize aquele trabalho. Parece que afastado, você levava uma vida mais tranquila, né? E quando você começa a fazer esses tipos de trabalho que beneficia os outros,
você sente a pressão. É. Aí eu fiz um comprometimento comigo mesmo que eu nunca mais iria faltar num trabalho espiritual. Aí o que acontece? Eu moro aqui no Forte, numa chacrinha lá em cima, e eu ia pro centro, andava com o carro o dia inteiro, ia trabalhar, trabalhava em Santos, voltava para casa. Aí eu ia pro centro, a hora que entrava no carro, o carro não pegava. Dava partida, não pegava. Aí eu largava o carro lá e ia a pé. Mas ia. Quantas vezes na Marechal Malé o carro parava, apagava e não pegava mais? Sempre indo pro centro, né? Indo Para as outras coisas. Não, outras coisas, eu andava o dia inteiro, ia para Santos, trabalhava em Santos, vinha almoçar em casa, de carro, voltava para o serviço. Aí teve um dia que até uma pessoa na Malé, tinha uma casa lá com uma entrada de carro, não tinha carro, ele me ajudou, nós empurramos, eu tinha uma Fiorino nessa época, uma pirozinha, empurramos lá para dentro, fui pro centro, quando voltou, bateu na chave e pegaram. Aí passou o tempo, aí eu resolvi comprar um bug. Eu tinha um Fusquinha azul e tinha o bug. Daí falei assim, bom, agora vocês se ferraram. Porque se um carro der problema, eu pego o outro. Aí chegou no dia de ir no centro, eu saí com o carro da garagem e virei para fazer a manobra, para pegar a estradinha, e o carro morreu. Falei, hoje vocês se ferraram. Aí eu peguei o bug e fui lá, amarrei no bug. A gente empurrava, o carro travou. Aí amarrei uma corda no bug, amarrei no carro. E o bug patinava, não saía do lugar. E não consegui tirar o carro de lá. Travando a e estrada. para mim ir no bug também não dava porque o carro estava travando a estradinha que ia para a rua. Então eu fiquei com o carro quebrado e o bug atrás e não podia nem com o carro que estava quebrado e não podia ir com o bug. Aí então vamos a pé. Interessante. E fomos, mas isso muitas vezes, aconteceu muito tempo, mais de ano. E acontece. Daí né? chega em casa, liga o bug, liga o carro, pega, normal, põe na garagem, no dia seguinte sai, vai trabalhar, volta, roda. Mas na hora de ir no centro quebrava. Muitas vezes, toda semana, eu ia a pé e voltava, às vezes chovendo, cara, chuva forte, pegar o guarda-chuva, não, eu vou. Porque as pessoas estão contando com esse trabalho, a gente não pode deixar de ir no trabalho espiritual. E tanto quem trabalha, quem desenvolve a tarefa na casa, quanto o assistido, né? Aquele que está buscando o auxílio, se ele observar, ele também sofre essas adversidades, né? Aí o recado que fica é o quê? Perseverar. Não deixar de ir no tratamento, porque eles usam os adversários da luz, usam de todas as artimanhas, né? É o carro... Uma visita, um imprevisto. Chega na hora, né? Então, às vezes, a pessoa não ia no trabalho, ou faltava no ensaio do coral. Porque na hora que eu estava saindo de casa, chegou uma visita. Não é assim que funciona, não. Chegou a visita, inesperado, você fala, eu tenho um compromisso, se quiser pode ir comigo. Ou então você aguarda, e quando eu voltar eu te atendo, mas agora eu tenho compromisso. Só que a primeira coisa que a turma... Tem que perseverar na porta estreita, né? Exato. Um dia que a gente estava hospedado lá no hotel, Grande Hotel, e na sexta-feira, quando ia no Bittencourt Sampaio, assistia a palestra do Bacelli, mas às vezes o Bacelli estava viajando e a gente ia no Celso, que era um outro médium que tinha lá, e ele era Orives, né? E ele era médium, ele trabalhava num centro diferente do Bacelli, era outro centro e fazia psicografia também. Aí teve uma senhora que, lá do sul, do Rio Grande do Sul, não sei se é Porto Alegre,
E estava ela, a filha e o filho. E aí deu uma tempestade e veio aquela enxurrada e inundou o carro, e cobriu o carro. E o rapaz, em vez dele se salvar, ele quis salvar a mãe e a irmã. E ele deu um jeito de tirar elas de dentro do carro, só que na hora que ele foi sair, ele não conseguiu. E elas foram subindo e disse que ia vendo a expressão dele de terror, de horror, e ele morreu, afogado. E ela ficou com aquilo na cabeça. Caramba. E daí, nossa, nada mais confortável, lógico, né? A partir daí. Daí ela foi lá, um dia que nós fomos lá, foi eu e o Pedrinho, lá no Celso, e ela recebeu uma psicografia, falando que ela não se preocupasse, que ele não sofreu nada, que ele era o momento dele ir, então que ele foi tirado do corpo, o espírito dele, antes de ter algum desconforto, e que ele foi para um lugar muito bom e que não, né? E tudo bem. E ela estava hospedada no quarto do lado do meu. Eu acordei no domingo de manhã, na hora de ir embora, e eu vi ela conversando no telefone com alguém. Porque diz que o marido dela, ela recebeu, ficou confortada, mas o marido dela não acreditou na psicografia. Falou, não, esse cara aí tá viajando, falou, choveu no molhado, só falou que, né? E pegou e não acreditou. Só que no dia seguinte ela foi no Bacelli. E o Bacelli não tinha nada a ver com o Celso, era completamente, não se encontravam. O Celso seguia um caminho, o Bacelli outro, os dois não se encontravam, não eram amigos, não tinha nada de ver um com o outro. Trabalhos diferentes, Trabalhos diferentes. Apesar de que ele fazia um trabalho lá de psicografia, mas é diferente. Não tinha contato os dois, não tinha nada. Aí quando ela chegou lá e pediu a psicografia, veio no Bacelli. O espírito começou assim, continuando o que eu falei ontem, e aconteceu isso, e confirmou tudo que ele tinha falado lá no Celso, né? Continuando a informação de ontem que eu te dei, e falou, daí o marido dela acreditou. Aí não teve dúvida pro marido. Mas cada coisa que aconteceu, ele recebia cartas de 10 páginas. E a gente ficou sem frequentar por um período, e eu me mudei aqui para uma chacrinha, aqui no bairro do Forte, e começamos a arrumar o terreno, mexer e não frequentava nada. Aí me deu uma dor nas costas, de repente uma dor na coluna. E eu peguei a minha mãe, minha mulher, e falamos, vamos procurar essa casa do caminho? Aí eu peguei o meu carro e descemos a Malé, e quando chegou ali nas proximidades do Figueiró, mas sem saber nada, né? Peguei e falei assim, eu vou virar aqui e vou procurar se tem alguém na rua e vou perguntar. Daí, quando eu parei o carro, que eu fui procurar alguém para perguntar, tinha uma bruta de uma placa, né? De um Cristo com os braços abertos, falando assim, casa do amigo, braços abertos para todos os aflitos, né? Aí eu fui, tava em trabalho lá, eu bati. Aí na época a Laura, que é do GEU hoje, né? Ela trabalhava lá, ela não frequentava lá, mas ela trabalhava alguns dias lá. E ela me deu um passe, e à medida que ela foi dando passe, aquilo foi saindo. Ou melhor, eu fui fazer um tratamento de coluna e passei por todos os tratamentos possíveis e imagináveis, fui no Hospital São Lucas e fazia fisioterapia, fazia radioterapia, quimioterapia, um monte de coisa, infravermelho, tudo que se pode imaginar, fui tentar acupuntura, nada dava certo, né? Aí eu fui lá na casa do amigo e a Laura me deu um passe, e à medida que ela ia dando passe, parece que ia tirando assim por cima de mim aquela dor, aquela coisa, eu estava todo curvado, fui endireitando o corpo, fui dando aquele alívio, aquela coisa tão boa, né? Daí eu comecei a frequentar a casa do amigo, na época era a Dona Marina, o Edgar e o Braga. E lá tinha um trabalho de cura, de cura à distância, de médico, né?
Eles têm até hoje. Tem até hoje? Tem até hoje. Equipe Zeus, né? Aí eles começaram, era um tratamento à distância. Aí eles fizeram uma visita lá em casa, e eles foram lá e os espíritos, porque conforme o espírito visitava, era uma coisa assim meio parecido com Desdobramento? Não, fugiu agora. Apometria? Ah, tá. Apometria, né? Era uma coisa assim meio parecido, né, com a apometria. Que eles acho que a dona Marina desdobrada ia acompanhava a equipe, e conforme ela ia observando, ia escrevendo no papel, e depois eles davam uma receitinha no final, né? Daí foram duas coisas fantásticas que eu aprendi ali, né? Primeiro, que um dia que estava chovendo, como hoje, né? E eu ficava assim aflito, porque era tanta aflição, tanta dor, né? Aí eu pensava assim, e se está chovendo, se eles não forem hoje no centro? Uhum. Mas eles iam, né? Que às vezes caindo uma tempestade, eles não faltavam, eles iam, né? Então, esse foi o primeiro ensinamento que eu nunca mais esqueci. E você sentia alívio nessas segundas-feiras de tratamento? Boa. E esse ensinamento me serve até hoje, porque eu saio, né? Bom, só concluindo aqui, né? Daí o que eles fizeram? Eles falaram que como eu tinha me mudado lá para esse local, que era uma área virgem praticamente, e a gente, quando vai construir alguma coisa, a gente começa a mexer em plantas, tinha uma mina d'água e começa a desviar curso, e eles falaram que os elementais do local se sentiram prejudicados com a presença humana lá, e que tinham colocado um prego desse tamanho nas minhas costas, e que esse prego ia ficar lá, que eu ia ter sequela que nunca mais eu ia sarar. Ia ter sequela pro resto da vida, mas que fazia parte de uma programação de vida.